Olá, tudo bem? Então vamos iniciar o segundo dia da nossa quinta semana, onde falamos sobre a lei da adição. E o pensamento de liderança para hoje é: os líderes precisam ouvir primeiramente a Deus, antes de pedir que as pessoas os ouçam. Acompanhe comigo a leitura de Deuteronômio, capítulo 27, a partir do versículo 9. Falou mais Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, a todo Israel, dizendo: guarda silêncio e ouve, ó Israel. Hoje vieste a ser povo do Senhor, teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor, teu Deus, e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. O que fez com que Samuel se iniciasse no caminho da grande liderança? Houve algum momento em que as sementes da liderança foram lançadas em sua vida, dando esperança de que exerceria uma influência positiva na vida das pessoas? Eu creio que a resposta seja sim. Quando nós lemos o escritor Stephen Covey, ele diz o seguinte: quando você ouve, então, se torna influenciável. E ser influenciável é a chave para influenciar outras pessoas. O ponto decisivo, então, para Samuel, aconteceu quando ele ainda era menino, quando abriu o seu coração para Deus e quando ele decidiu ser influenciado por ele. Nós podemos, então, aprender muito a partir de Samuel. Uma das coisas mais importantes é que devemos nos colocar na posição de ouvinte, ouvirmos para que possamos ouvir a voz de Deus. Quando a gente analisa o encontro de Samuel com Deus, nós podemos observar então três coisas. Samuel, ele assumiu, primeiro, a prática adequada. O que é isso? Antes de Deus falar a Samuel, ele estava fazendo o que era certo aos olhos do Senhor. Nas Escrituras, dizem que Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. O jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Então, Deus o abençoou por causa da sua obediência. O que mais Samuel fez? Ele teve uma postura adequada. Ouvi dizer que alguém perguntou a Joana d'Arc por que Deus falava somente com ela. Diz que ela respondeu da seguinte forma: o Senhor está errado. Deus fala a todo mundo. Eu apenas ouço. Uma postura adequada, uma postura de quietude, prontidão para ouvir, é essencial para aprender a reconhecer a voz de Deus. Inclina os seus ouvidos para ler comigo em 1 Reis, no capítulo 19, a partir do versículo 11. Diz o seguinte: eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Deus falou a Samuel quando ele ainda era menino, deitado tranquilamente no meio da noite. No primeiro momento, Samuel não reconheceu que aquela era a voz de Deus. Ele precisou do conselho e da sabedoria do seu experimentado mentor, o
profeta Eli, para que ele pudesse entender quem estava se comunicando com ele. Com base na quantidade de vezes que Samuel ouviu a voz de Deus quando já era adulto, fica claro que ele aprendeu a identificar, a ouvir e a obedecer a voz de Deus. Os líderes normalmente eles são pessoas muito ocupadas. É muito fácil que eles sejam pegos pelo ativismo de suas obrigações. Se você é um líder, e é muito importante que você reserve então alguns momentos de tranquilidade para ouvir a orientação de Deus. Bill Hybels afirma que os líderes precisam pedir a Deus que lhes dê o ouvido de Samuel. E a terceira coisa que nós podemos observar que Samuel assumiu o lugar adequado. Nas Escrituras, elas registram que quando Samuel ouviu a voz de Deus pela primeira vez, ele estava onde? No templo do Senhor, em que estava a arca. Aquele era um ótimo lugar para se estar, pois naqueles dias era o local mais próximo possível da presença de Deus, com exceção do Santo dos Santos, lugar onde o sumo sacerdote ia somente uma vez por ano. Todo líder precisa estar perto de Deus. Isso não quer dizer que você precisa estar em um lugar formal de adoração, mas significa simplesmente que você precisa ter uma atitude de adoração. Esteja você aonde estiver, uma postura de coração. Você não precisa de ir a um templo para poder fazer isso. Você pode sentar na sua poltrona confortável, pode sentar no seu sofá, deitar na sua cama. Basta estar atento para que você possa ouvir a voz de Deus. Se você quer se tornar o tipo de pessoa que os outros ouvem, então crie intimidade com Deus. Se conecte com Deus de maneira consistente e você vai aumentar de maneira semelhante a conexão que você terá com as pessoas. No final desse vídeo, gostaria que vocês refletissem com a seguinte pergunta: você passa um tempo suficiente ouvindo a voz de Deus? Fique com Deus. Até o próximo vídeo.